Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de aplicativos informatizados. Antes de começar o tema da matéria de hoje, vamos fazer uma pequena revisão. Voltando lá na primeira aula, antes das aulas à distância, como falamos sobre os princípios básicos de computação. Falei para vocês um pouco sobre a história da computação, desde as primeiras máquinas de calcular, o ábaco, calculadora do Pascal, os primeiros computadores mecânicos, computadores eletromecânicos, até os computadores eletrônicos desenvolvidos no período da Segunda Guerra Mundial. Comentamos sobre as primeiras gerações de computadores, desde o ENIAC, lá no final da Segunda Guerra Mundial, até os primeiros computadores pessoais, no final da década de 70, com o surgimento do Apple I. E também sobre a arquitetura básica de um computador, trabalho de John von Neumann, onde baseado no computador analítico do Charles Babbage, desenvolvido lá no século XIX, ele definiu um computador sendo basicamente uma CPU, unidades de entrada e saída e unidade de memória, a mesma arquitetura utilizada até hoje. Vimos também que os computadores são divididos em duas partes, hardware e software. Hardware é a parte física do computador, CPU, memórias, monitor, teclado, etc. Software é o conjunto de programas responsáveis pelo controle do sistema, que são divididos entre software e sistemas operacionais, como Windows, Linux, Android, aplicativos de escritório, já vimos aqui nesse curso o Word, Excel, PowerPoint e alternativas aos mesmos de outro fabricante, software para auxílio de projetos no computador, que são softwares do tipo CAD, por exemplo, o Proteus, que estamos estudando aqui na matéria de montagem de circuitos eletrônicos. E existem também softwares que são feitos para construir softwares. É o caso do CodeBlocks, um software que a partir de uma linguagem de programação nos permite construir outros softwares. Todo esse material não está disponível em vídeo, mas o PDF desse material está lá no site e eu vou deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo. A partir de hoje iremos falar sobre linguagens de programação. Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador, ou seja, um conjunto de regras linguísticas usadas para definir um programa de um computador. Por meio de uma linguagem de programação se estabelece uma comunicação com o computador, fazendo com que ele compreenda e execute o que o programador determinar. As linguagens de programação podem ser classificadas em relação a três critérios: geração, da primeira até a quinta geração, das linguagens mais antigas até as linguagens mais novas; quanto ao nível, baixo nível, médio nível e alto nível; ou paradigma, imperativo, funcional, lógico, orientado a objetos e concorrente. Neste curso iremos trabalhar com a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem de segunda geração, relativamente antiga, uma linguagem de médio nível, ou seja, uma linguagem que não está tão focada na máquina nem na pessoa. É uma linguagem de nível intermediário. São linguagens poderosas, permitindo a criação de diversos softwares, desde jogos a programas de alta performance. E utiliza o paradigma imperativo estruturado, ou seja, uma linguagem orientada a ações, onde a computação é vista como uma sequência de instruções que manipulam valores de variáveis. Vamos ver um pouco sobre a história da linguagem C. Em 1966, Martin Richards desenvolveu na Universidade de Cambridge a linguagem BCPL, Basic Combined Programming Language. Em 1969, com base na linguagem BCPL, Ken Thompson desenvolveu nos laboratórios Bell a linguagem B. Em 1972, baseado na linguagem B, Dennis Rich e Ken Thompson desenvolveram a linguagem C, também nos laboratórios Bell. Veja que existe uma sequência. Em 69 a linguagem B, em 72 a linguagem C. Se fosse existir uma próxima linguagem nessa sequência, seria a linguagem P, de pato, de BCPL. Quando vemos que o antecessor do C é o B, a impressão é que se tivesse uma linguagem posterior seria a linguagem D, de dado. Não é o caso. Em 1978, Brian Kernighan e Dennis Rich publicaram o livro The C Programming Language, com todas as definições da linguagem. Em 1973, o ANSI, American National Standards Organization, equivalente à nossa ABNT, criou um comitê para padronizar a linguagem. Em 89 foi lançada a primeira versão da linguagem C, o C89. Uma segunda versão foi lançada em 1999, o C99. Desde então não tivemos mais nenhuma atualização da linguagem C. Muitas pessoas confundem C e C++. Vemos até em vagas de emprego que a empresa está procurando um programador C, C++, ou num currículo a pessoa fala que ela sabe C, C++. Nem sempre isso é verdade. As linguagens C e C++ são linguagens diferentes e independentes. A linguagem C++ é baseada principalmente na linguagem C. Utiliza muito da sintaxe do C, mas também se inspirou em outras linguagens, como Simula, Ada, Algol e CLU, e aproveita dessas últimas os conceitos de programação orientadas a objeto, ou seja, utiliza um outro paradigma de programação.
diferente do paradigma imperativo estruturado da linguagem C. A linguagem C, por sua vez, é muito flexível, tanto que é possível escrever programas em C com um estilo C++, porém exige muito trabalho do programador, já que o C não suporta nativamente técnicas de programação presentes no C++. Por que devemos aprender a linguagem C? Uma pesquisa recente do site Embarcados mostrou que mais de 50% dos programadores brasileiros utilizam a linguagem C em seus projetos. Aqui estamos falando principalmente de projetos de sistemas embarcados, ou seja, projetos que utilizam microcontroladores. O ranking TIOB também mostra que o C é uma das linguagens mais utilizadas. No momento da pesquisa, em segundo lugar, um pouco atrás da linguagem Java, em alguns momentos dividindo a liderança. Se gostou do vídeo, clique no botão curtir, deixe suas dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários e se inscreva no canal.